Ei, Miguel, quem que tá aqui? É Noa. E aqui? É amiga minha. Miguel é seu amiguinho, não? Porque tem muito vezes. Porque são Fala, galerinha do meu coração, se prepara porque hoje eu tenho bastante amiguinhos participando da história. E aí, estão conseguindo fazer as atividades? Eu estou tão curiosa para saber. Me conta nos comentários. A história de hoje nos ensina a não ter medo e a adorar a Deus. Uma luz brilhante. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Filipenses 4:4. Vocês têm medo do escuro? Sim. E aí, Vitor, tudo bem? Tô bem. Vou perguntar uma coisa. O quê? Você tem medo de escuro? Não. Você tem medo do escuro? Não. Porque hoje tem computadores. Não, nenhum. Quando você tá na sua casa, tudo escuro, você não fica com medo, não? Eu não fico com medo, não. É mesmo? Sim. Você é corajoso, então. Sim. Você já acampou? Sim. Não. Sim. Mas ele não. Você ainda não? Sim, Noah? sim. Sim, também. Acho que já. Já acampou? Sim. Você gostou? Quando você foi acampar, tava muito escuro? Na barraca, por exemplo, você visse no mato uma luz brilhante, o que você ia pensar? Não sei. Tem fogo? Pensaria que era Jesus. Aconteceu isso uma vez. Jesus estava Que? orando Aham. e aí duas luzes brilhantes estavam do lado dele. E os Aham. discípulos olharam. O que você acha que eles pensaram que era? Acho que é um fantasma. Uhum. Você acha que os discípulos pensaram que era um fantasma? Sim. Você vai descobrir na história. Certa vez, no fim de um dia muito ocupado, os discípulos estavam se preparando para descansar. Mas Jesus chamou Pedro, Tiago e João, dizendo: "Venham comigo até o topo da montanha." E ele levou os 3 amigos para uma montanha bem alta. Lá chegando, os discípulos podem ter se perguntado por que Jesus os levara numa caminhada tão longa, bem na hora de dormir. Podem até ter pensado, por que justamente nós 3? Mas de repente, de olhos arregalados, estavam fitando Jesus. Esqueceram tudo mais ao verem que ele se transformara bem diante dos olhos deles. Uma luz resplandecente vinda do céu caiu sobre Jesus. O rosto dele brilhava como a luz do sol refletida num espelho. Suas roupas pareciam feitas de cetim novo. Pareciam as roupas de um rei. A luz era tão brilhante que os 3 discípulos não foram capazes de mover-se. Foi então que Pedro, Tiago e João viram 2 homens que também brilhavam. Talvez um deles estivesse usando uma bolsa de couro como a que Elias usara. Talvez o outro levasse um cajado como Moisés nos tempos em que guiara os israelitas através do Mar Vermelho. Elias? Moisés? Os discípulos murmuraram admirados. Então perceberam, sem sombra de dúvida, que Elias e Moisés ali estavam para encontrar Jesus. Que coisa estranha e maravilhosa estava acontecendo! Parecia bom demais para ser verdade. Elias e Moisés tinham vindo conversar com Jesus. Pedro achou que iria explodir se não dissesse nada. O que poderia fazer para celebrar sua alegria por Jesus? Senhor, é bom que estejamos aqui. Pedro estava sem fôlego de tanta animação. O Senhor quer que façamos 3 tendas? Uma para o Senhor, uma para Elias e outra para Moisés? Foi então que uma nuvem resplandecente desceu sobre eles. A nuvem parecia tão brilhante como milhões de diamantes, dançando nas cores dos arco-íris. E de fora dessa deslumbrante beleza, a voz de Deus soou: "Este é o meu filho muito amado. Ouvi-o." A voz forte e grave fez tremer a montanha. Os discípulos caíram no chão. Eles pensaram: pecadores como nós não podem permanecer na presença de Deus.
E como faria qualquer ser humano na situação deles, fecharam os olhos fortemente. O que poderia acontecer na presença do Santo Deus? Mas o que perceberam a seguir foi Jesus tocando cada um deles gentilmente e dizendo: levantem-se, não há nada a temer. Pedro, Tiago e João sentaram-se e olharam ao redor. Moisés e Elias haviam ido embora, a luz havia desaparecido. Jesus os estava chamando para descer a montanha. Talvez os discípulos começassem a comentar o que realmente haviam visto, mas Jesus os instruiu a não falar a ninguém sobre o que tinham visto. Não contem a ninguém, disse ele, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Mateus 17:9. Enquanto caminhavam de volta para reunir-se aos outros discípulos, eles fizeram a Jesus muitas perguntas. Ele explicou algumas coisas que eles não entendiam. Enquanto vivessem, eles nunca esqueceriam a glória que viram naquela noite. Sempre se lembrariam da alegria e temor que sentiram. Nunca se esqueceriam de que haviam estado na presença de Deus. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos por ser o nosso amigo, o nosso protetor. Fica sempre conosco, em nome de Jesus. Amém. Você pode apoiar esse ministério se inscrevendo, curtindo e compartilhando o vídeo. Até a nossa próxima aventura.